Nesse caso que envolveu uma indígena no interior do estado do Amazonas que estava presa. Ela vai trazer os detalhes, vai realmente informar as questões de defesa. Bom dia a todos. Me apresentando, né? Eu me chamo Viviane Batalha Cacau, sou indígena da etnia Cocama também. Sou nascida e criada em Santo Antônio do Içá, trabalho lá, continuo morando na minha comunidade. E, enfim, nós já conseguimos relatar todos os fatos, né? O delegado está tomando a termo todos os depoimentos, testemunhas, todas já estão sendo ouvidas. E, enfim, sobre o caso, as acusações elas são mentiras, diga-se a verdade. São mentiras da suposta vítima, né? Ela alega que foi estuprada durante a estadia, a custódia dela lá em Santo Antônio do Içá. E isso não aconteceu de forma alguma. São muitas inverdades que são contadas, principalmente na petição que requer, né, a indenização de R$500 mil. São muitas inverdades, começando pelo nascimento do bebê, que ela afirma que foi dentro de cela. Isso nunca aconteceu. Sobre nunca ter sido prestado uma ajuda, nunca ter sido atendida por um médico ou por um psicólogo, isso também é verdade. As unidades de saúde lá, elas já estão apresentando seus relatórios para o delegado de polícia, já está sendo tudo juntado nos autos desse processo. Foi atendida por enfermeira, mulher também, entendeu? Então, não tinha fundamento o pedido de prisão do Ministério Público, né? Só mesmo a situação midiática que foi apresentada, e o caso tomou grande repercussão. Então, realmente, o Ministério Público ele se viu coagido, na verdade, de dar essa resposta para a população. E aí a gente, enquanto defesa, vem aqui também demonstrar o outro lado dessa moeda. A Cocama, da mesma etnia que essa moça que foi julgar, que a indígena que falou que foi estuprada. Foi. A senhora conhece essa moça e como é que a senhora chega a esse ponto de dizer depois de... Como é que a senhora, com base em que situações é que a senhora afirma realmente que tudo que ela falou são mentirosas? Sou da etnia Cocama, sou nascida e criada, eu resido lá na comunidade indígena de São José. Nunca conheci essa moça. Eu conseguia visualizar ela lá na delegacia, porque como eu atuo lá, eu observava ela. Como eu posso declarar, né? Não tinha criança nenhuma com ela. Em nenhum momento ela podia ter pedido ajuda a mim, se quisesse. Outras advogadas que atuam lá no município, né? Não contou isso nem mesmo para o advogado dela, como a gente consegue observar nos autos do processo. Ela simplesmente veio se vingar dos policiais aqui, né, no município aqui em Manaus, na comarca de Manaus. Agora, quais são as provas aí que a defesa tem, doutora, que comprovam que essa vítima não foi violentada sexualmente, já que foi uma denúncia do próprio órgão, no caso, o Ministério Público aqui do Amazonas? Ela não foi violentada pelos policiais, tendo em vista que a gente consegue comprovar que ela recebia as visitas íntimas, as permitidas e, inclusive, as não permitidas, pelo próprio companheiro dela, o mesmo que violentava ela fisicamente, né, no período de puerpério. Ele era quem visitava ela, fazia as visitas íntimas e, inclusive, ele foi flagrado, eles dois foram flagrados uma madrugada mantendo relações sexuais e usando entorpecentes. E aí eles foram flagrados pelos policiais que ela acusa, entendeu? Então essa seria uma forma de vingança contra eles. Doutora, e quais seriam as visitas não permitidas que a senhora fala? Antigamente não tinha câmeras, agora já tem. Doutora, quais são as visitas não permitidas que a senhora fala? A senhora falou que ela poderia também ter pedido ajuda da senhora, porque a senhora estava ali na delegacia. Mas em outro momento a senhora disse também que não teve contato com ela. Então como ela poderia pedir ajuda? O contato que eu tive foi pouco, porque a gente se relacionava assim muito pouco. Na verdade a gente tinha um contato de advogado, eu passava rapidamente por lá, ela me via, me cumprimentava, assim como todos, entendeu? Doutora, a senhora fala que ela recebia visitas até mesmo as não permitidas. Eu queria saber quais são essas visitas não permitidas, que a senhora tem acesso a essa informação? As não permitidas foi que o companheiro dela, ele violou a delegacia, né? Como ela tinha um livre acesso, essa é uma informação também, ela tinha livre acesso ali nas dependências da delegacia. E aí, em uma noite, ele violou essa condição, né, dela estar presa e ingressou na delegacia sem a permissão
do policial que estava responsável pela delegacia. A senhora disse... que eles não cometeram o ato, qual foi a relação das visitas com o ato do estupro que foi acusado pelos policiais? Comprova que não teve violência, que ela mantinha relações sexuais constantemente, né, com o companheiro dela. Não sabemos a forma que eles se relacionavam, era uma forma íntima e estavam sob efeito de drogas. Então, é só uma informação que precisa ser analisada. Como estava sob efeito de drogas dentro da delegacia, mantendo um relacionamento íntimo? Como é que é isso, doutora? Para vocês conseguirem visualizar, né, contextualizar que a delegacia ela realmente tinha uma fragilidade. Tinham pouco efetivos na situação, no local, né? Poucos policiais militares, poucos policiais civis também. Então existia essa fragilidade sim na segurança do cárcere. Né? Doutora, só para a gente entender, o MP e até a Defensoria disseram que tem um laudo aí da perícia que aponta que ela foi violentada. A senhora também tem prova que comprova que ela foi o contrário? Esse próprio laudo que é apresentado, ele é inconclusivo, tendo em vista que já tinha se passado mais de 72 horas do suposto ato, né? E ele é inconclusivo, ele relata que tem algumas inconformidades, sim, mas só que temos também a situação do histórico médico dela. Ela já apresentava algumas apatias, algumas patologias antes de ficar presa. Como é que chegou essa ideia de acusar 5 militares de um estupro como esse? Foi por parte dela, por parte do companheiro? Como é que surge essa história daí, doutora? Olha, essa é uma declaração pessoal que eu vou dar. Essa senhora, ela, como todo mundo sabe, né, ela foi já condenada pelo homicídio de uma adolescente aqui em Manaus. Foi, inclusive, um ato que repercutiu. E nessa ocasião, ela mesma se declarou como comandante de uma facção ali da área onde ela atuava, né? Então, com certeza, essa mulher ela já tem um ódio acumulado pela polícia. Doutora, essa é uma declaração pessoal. A senhora falou que ela tinha ali livre circulação pela delegacia. Então, qual era o tipo de envolvimento dela com os policiais, já que ela podia circular livremente pela delegacia? Nenhum envolvimento além do que os outros já possuíam, porque ali, como o sistema era muito precário, agora melhorou, mas era muito precário. O calor, tipo assim, em favor, né? Era um favor que o policial civil deixava, ele permitia que os presos que tivessem bom comportamento, e ela, como ajudava na limpeza dali da área, ela tinha livre acesso sim, assim como outros presos. Inclusive os presos que... A questão dela ter relatado que os policiais foram até a casa da família e ameaçaram os familiares dela. Isso aí é uma inverdade, né? Com certeza. E a questão do juiz que passou também na delegacia, falou que ela estava detida, não era para ela estar detida naquele lugar, né, que ela não poderia estar lá, até porque estava com uma criança também de 2 meses, um bebê de 2 meses, e pediu para fazer a retirada dela e não retiraram ela daquela delegacia. Procede ou não procede isso, doutora? A situação da retirada dela é porque ela é uma presa condenada, que a gente chama, né? Presa condenada. Ali, quem fica ali são os presos provisórios, porque realmente a estrutura, principalmente naquela época, era muito ruim. Desculpa. A estrutura era muito ruim, então ali só ficavam os presos provisórios. E ela, como sendo uma presa condenada da justiça, ela deveria vir cumprir a prisão dela aqui em Manaus. Inclusive o processo dela é de Manaus, então é por isso que ela deveria ser transferida para cá. Mas o Estado foi omisso nessa situação, né? Eu digo que o Estado, porque realmente a transferência dela demorou bastante. Não tinha... Apesar de não ter uma estrutura adequada, mas foi adaptada ali uma sala para ela ficar separada de todos os outros presos do sexo masculino. Inclusive, uma testemunha conta que um dos presos, né, ex-detento já, ele conta que a sala dela, o quarto dela, porque era um quartinho assim bem pequeno, e ela tinha a chave de dentro, ela se trancava por dentro. Doutora, reviravolta foi uma palavra que foi utilizada em relação a esse caso. Então a senhora está falando que eles não fizeram, não tem envolvimento algum com esse caso. A reviravolta tem muitas provas, a senhora está munida de todas essas provas para tirar esses policiais que são acusados com acusação seríssima em relação a essa mulher. A senhora sendo da mesma etnia dessa mulher, que falou que foi estuprada durante aí quase 1 ano, a senhora tem provas para dar essa reviravolta no caso? Sim, nós temos provas, já está sendo tudo documentado pelo próprio delegado do município. Ele já está documentando tudo
e vai ser tudo juntado nos autos do processo, entendeu? E realmente eles não cometeram nenhum ato desses e as provas que forem juntadas, elas vão comprovar essa situação. A gente ouviu aí a advogada de defesa dos policiais envolvidos no caso de um suposto estupro, né, de uma indígena que estava presa em uma unidade policial do interior do estado do Amazonas. Essa indígena fez a denúncia, o Ministério Público acatou essa denúncia, mandou prender esses policiais. E aí a advogada desses policiais convocou uma coletiva de imprensa para essa segunda-feira para esclarecer os fatos. A defesa nega que esse estupro teria ocorrido por parte desses policiais civis e também guardas municipais e que tudo será esclarecido durante o ato processual. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso e trazendo os desdobramentos para você que acompanha as redes sociais do portal ITV CM7 Brasil. A gente, com uma matéria completa, logo mais, acessando cm7brasil.com. As imagens são de Tasso Pierre, eu sou Rafael Tavares, para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.